E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, como é que vocês estão, meus amados? Deixa eu até pegar aqui o comentário. Hoje eu vou responder um comentário também de um inscrito que eu achei bem relevante, tá? Ele comentou e vai gerar conteúdo porque deve ser a maioria da pergunta das pessoas que estão nessa mesma situação, cara. A pergunta é do Matheus. Vinícius, boa noite, meu querido. Me ajuda com uma dúvida. Eu sou negativado, porém sou funcionário público, municipal. Eu recebo pelo Santander, mas já devi e paguei com desconto. Mas queria fazer a portabilidade de salário para outro banco. Estou na dúvida aonde? Entre Itaú, onde eu devi, paguei com desconto e não tenho nada de crédito. Bradesco, que já devi, não paguei, porém eu tenho cartão NEO de 152 de limite e um empréstimo pessoal de 100. No BB eu estou devendo cartão, então eu não considero. Caixa já devi, não paguei em outra instituição financeira. E a outra comprou a dívida, então eu não devo. E bancos digitais até tem um cartão de Nubank 400 e Inter 300, porém não quero portabilidade para o digital. Em qual banco então eu devo fazer a portabilidade? Eu não devo fazer e focar para ter créditos futuros. Eu não devo fazer e focar. Então, ele quer... Qual é a pergunta do inscrito? Cara, eu tô devendo em alguns bancos específicos, mas eu não quero digital. E eu comentei até, coloquei ali o comentário dele. Na verdade, eu escrevi o que ele deveria fazer. Primeiro, eu quero que tu entenda uma coisa. Quando a gente deve, já pagou com desconto e deve para algum banco específico, não ter crédito com eles, não vai conseguir ter crédito com eles. Vamos lá. Vou pegar exatamente o exemplo dele. Quitou o Santander e recebe por lá, funcionário público. Eu já ia falar para ele, cara, vai para o BB, mas aí ele já falou que deveu o BB, então realmente agora tá complicado. Qual é o problema do Santander agora? Tu ainda deve. Nós temos dois problemas com o Banco Santander. Primeiro, tu deveu, pagou com desconto, então tu ainda tem dívida interna com eles. E segundo momento, tu tem outros bancos devedores. Então, agora, o foco principal, não podemos utilizar um banco físico. A gente vai ter que fazer um levantamento do teu CPF. Como assim? É como eu falo quando a gente tem que aumentar o rating geral, Brasil, nele. Não, eu tô falando do Serasa, tá? Em específico. O Serasa. Não tem nada a ver com o Serasa. É simplesmente a gente tem que pegar agora o teu CPF e fazer ele volumar. Ter crédito. Mostrar para os bancos que tu tá retomando a concessão de crédito e tá querendo ter novos oportunidades. Então o que eu falei para ele, que eu sei que não é o que ele quer no primeiro momento, mas vamos lá que eu vou até o final explicando todos os outros detalhes. Banco digital. Ele já me falou que tem o Nubank. Beleza. O que eu faria se fosse ele, por mais que eu odiasse o Nubank, eu não queria mais banco digital. Faria portabilidade para o Nubank. Para quê? Com o tempo, o Nubank me entregasse crédito a mais. Porque isso aí é uma porta de entrada que o banco está te dando. E o que eu faria? Eu usaria agora a possibilidade no limite garantido. Eu colocaria, de repente, R$1.000 ali. Lá no registrado, ao invés de 400, vai estar aparecendo que o Nubank tem R$1.400 disponível no Nubank de crédito. E isso vai fazer o quê? Tu começar a trabalhar com o volume de crédito mais que tu tem. Faria o Santander e o próprio Nubank um Open Finance entre eles, para demonstrar para o Santander que tu tirou o salário de lá, que o Nubank te entregou crédito, e já que o Nubank te entregou crédito, tu tá trabalhando com a Nubank. Jogaria esse demanda para lá. Usaria a conta Nubank para quê? Para o teu score, por mais negativado que ele seja, ele começar a ter um aumento de potencial. Depois de uns 6 meses a 8 meses trabalhando nesse método, vê se o Nubank vai te entregar limite maior. Esquece o Inter, tá? O Inter não vai te estragar nada agora. Eu colocaria o meu Nubank, eu trabalharia com a conta Nubank com bastante posicionamento, colocaria CPF como chave Pix, trabalharia com cartão, de repente botar um dinheiro em uma caixinha de emergência e ia trabalhar com a conta. Vinícius, eu não quero banco digital. Vamos lá, vamos respeitar o teu posicionamento. Não queres. O que eu faria? Eu focaria agora no Itaú. E aí tu vai falar, por que tu focaria no Itaú, Vinícius? Porque o Itaú, diferente do Santander, com o tempo ele pode te liberar o limite garantido. Porque assim, ó, todo mundo que é negativado, vocês têm que entender que os bancos eles precisam acreditar em ti novamente. Como é que ele acredita? Com 2 pontos. Primeiro, se a tua renda aumentar e tiver uma renda constante, nesse caso o Matheus vai ter, porque ele é funcionário público. E isso é os ovos dourados
Então, de todos os bancos amam funcionalismo público porque eu tenho o quê? Garantia de pagamento e renda comprovada. E segundo, como é que ele está agora com a nova renda? Como ele está se comportando com o crédito que está sendo liberado para ele? Por isso tem que liberar um crédito. Então, quando a gente consegue construir um limite colocando dentro de um caixinho, cofrinho, tu tá demonstrando para os novos bancos, cara, pode confiar em mim que eu tô com um planejamento financeiro novo. Estruturando, porque quando eu falo para te colocar o CPF é para te demonstrar que tu quer ele como banco principal. Itaú também, chave Pix como CPF como banco principal, portabilidade para lá. Bradesco é bom? Cara, eu tô gostando bastante do Bradesco e no funcionalismo público também vai ser muito útil. Se tu não deveu, deixa eu até ver aqui, eu acho que tu não deveu pro Bradesco. Deixa eu ver aqui. Banco, já devia e não paguei. Esquece o Bradesco também. Então, o Itaú, por que eu falei do Itaú? Porque eu acho que Itaú também devia, paguei com desconto e não tem nada de crédito. Tá, beleza. Então, assim, ó, esse ponto é importante. O Itaú, tu pagou independente com desconto. O que eu faria também com o Itaú? Me sentaria lá na agência depois de um tempo, tá? Não agora. E veria quanto ficou e ainda ficasse devendo para tirar a restrição interna dentro do próprio Itaú que tu tem. Tu deveu pro Itaú. Tu entrou no prejuízo lá com esse valor. Então, assim, ó, essa é a estratégia para mim que eu vejo ideal. Não quer banco digital, iria para o Itaú, até conseguir o limite garantido do Itaú, onde tu coloca senhas, te dão 100 bloqueando em cima de cartão de crédito. Para quê? Alavancar o teu. Pô, Vinícius, mas eu já tenho R$400 da Nubank. É pouco, né, gente? É pouco. Então, R$400 é nada. Então, tu tem que colocar um dinheiro maior para alavancar o teu crédito, para o teu crédito começar a pagar e isso te gerar uma instabilidade de renda com o teu crédito e assim tu começar a aumentar o teu ritmo bancário. Vocês estão entendendo que tudo é sobre relacionamento bancário? Nada é sobre tenho dinheiro parado, não, a gente tem que se relacionar com o banco. Tem um monte de curso aí que te entregam exatamente o que eu falo, até menos te cobrando. Eu tô te entregando de graça, porque é sobre isso que o banco quer enxergar. O que tu tem de relacionamento bancário que tu possa utilizar para ele. Então, crédito com banco é um jogo de troca, onde tu dá alguma coisa, ele te dá outra, e assim vocês vão indo até construir o relacionamento pro futuro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pô, Vinícius, gostei, o que eu faço? Só deixa teu like, cara, te inscreve no nosso canal e ajuda a atualizar a crescer. Valeu!